Guardiões da Verdade, nada ficará oculto. Vanderlei Oliveira, pelo Espírito, Pai João de Angola. Capítulo 1. Sequestro do corpo mental inferior, vendendo a alma ao diabo. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que ele cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isso dizer que a sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas, desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra, não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloque-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper se eu quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. O Livro dos Espíritos, questão 550. Já passava da meia-noite quando fomos buscar o médium Antonino fora do corpo, para nos auxiliar nas tarefas de socorro daquela noite. Nosso objetivo era socorrer o médium Osório, que jogou-se de um prédio com a cadeira de rodas, na tentativa de suicídio, aumentando ainda mais a presença de dor em sua vida. Antonino estava acompanhado por mim, por Baixinho, por Gonçalo e por mais 6 colaboradores de nosso plano. Entramos na UTI do Hospital Souza Aguiar, onde já éramos aguardados pelos protetores daquele local. O Dr. Jacinto, médico do nosso plano, informou-nos do quadro. Pai João, a situação é delicada. Vários traumatismos corporais, incluindo 2 acidentes graves no crânio com 90% de chance de morte encefálica. E, pelo que percebo, o corpo mental foi capturado. Sim, 5 minutos após a queda. Não houve muito o que fazer. Pelo que fui informado, o senhor já acompanha o caso e sabe melhor do que nós da realidade espiritual desse médium. Em verdade, os adversários de Osório se apropriaram do CMI, corpo mental inferior, dele muito antes de tudo isso. Tentamos o que estava ao nosso alcance, Dr. Jacinto. São anos de luta, mas ele não colaborou. O médium falido em seus propósitos reencarnatórios. Apenas voltará de onde saiu antes de vir ao corpo físico. Muito lamentável. De qualquer forma, fique à vontade para tomar as providências que desejar. Saímos juntos da UTI e dividimos o serviço. Parte da equipe ficaria no hospital, acalmando os familiares de Osório, vigiando o quarto contra outras possíveis interferências espirituais, e Antonino, Baixinho e eu saímos em direção ao ponto astral localizado ao redor de uma cruz no cemitério do Caju. Chegando ao cruzeiro, 3 Exus vestidos de negro com longas capas pretas e capuz aguardavam-nos. Baixinho demonstrava intimidade com a iniciativa e orientou os Exus. Preciso que vocês me ajudem a fazer o rastreio mental. Assim que localizarmos o corpo mental de Osório, irei até lá com o Pai João. O médium Antonino será meu ponto de imantação e comunicação. Ele ficará aqui passando as notícias a vocês sobre nosso mergulho nas trevas. Os Exus não eram de muita conversa, fizeram somente um leve sinal de concordância. Reunimos-nos em concentração em volta da cruz. É um ponto de força extraordinário. Podíamos escutar as energias passando velozmente no ar em torno de nós, deixando nítido o zumbido que recordava um redemoinho. O cruzeiro ficou com uma tonalidade arroxeada brilhante e aquela luz se direcionava ao Baixinho. Instantaneamente, ele tomou outra feição. Ficou mais alto. Suas vestes se alteraram. Agora, ele também vestiu uma longa capa preta com capuz roxo. Seu rosto sumiu dentro do capuz, salientando seus olhos amarelos, que ficaram enormes e radiantes. Traços muito tênues, quase imperceptíveis, podiam ser vistos na sua face. Lembravam uma caveira. Os olhos amarelos, dentro daquela expressão, faziam com que ficasse assustador a quem não estivesse acostumado a esses expedientes de transmutação perispiritual.
Toda aquela energia da cruz passou para o baixinho e foi convertida na mudança que acabamos de presenciar. Com voz muito alterada e rouca, típica dos Exus, ele olhou para nós e disse: Eu sou de Exu, Laroye Exu, Exu João Caveira e Mojubá. Mojubá a todos os orixás, Mojubá o Mulu, Senhor da Calunga, Mojubá meus ancestrais. Mojubá, Senhor João Caveira, saudamos sua presença com todo o nosso amor, e todos saudaram o Exu João Caveira, manifestação de uma personalidade magística de um velho mago atlântico que o baixinho foi em outras vidas. Já sei onde ele está, o lugar é muito conhecido, vamos para lá. Sem perda de tempo, saímos em volitação na companhia de João Caveira. Nosso destino era uma prisão nas trevas. Chegando ao local, fomos recebidos pelo soldado Antero. Você novamente, João Caveira? Os negócios estão falindo? Expressou com zombaria o guarda que, inicialmente, ignorou completamente a minha presença. A situação dos negócios é algo que não vem ao caso agora, Antero. Você já deve estar ciente do motivo da minha visita. Claro, você deveria morar neste lugar em função do seu interesse por tanta gente desprezível. Quem você procura está muito bem acomodado aqui na prisão. Quem é esse que o acompanha? Pai João de Angola. Do Hospital Esperança? Já ouvi falar. Sim, ele vai entrar comigo. Tome sua senha. A audiência será em meia hora. Não acredito que permitirão sua entrada dessa vez. Entramos em uma pequena sala. O silêncio tumular envolvia o ambiente. Podia-se ouvir pequenas aves cantando à semelhança dos corvos. Ali, homens vestidos de vermelho com faixas pretas trançadas do ombro até a cintura, roupas que lembravam trajes carnavalescos. Eles traziam na cabeça um filar, na cor preta, idêntico ao dos umbandistas, e representavam as autoridades que discutiam os casos de prisioneiros recentes. Eram altos e muito obesos. A fisionomia era assustadora. Eram ciclopes, um olho só no meio do rosto, nariz muito pequeno e testa enorme. Um deles chamou o número de nossa senha. Qual o nome do interessado? Osório, respondeu Exu Caveira. Ah, esse é bem conhecido. Aquele da cadeira de rodas? Esse mesmo. Sim, já tenho aqui a ficha dele. É totalmente nosso. Aguardando o último alço vital da matéria. Não há o que fazer. Sabemos disso. Consta aqui que suas equipes não permitiram a entrada dos nossos no Hospital Souza Aguiar. Qual o problema de vocês? Acham que são o quê? Alguma dúvida sobre a propriedade? Não se trata disso, soldado. Não sou soldado. Aqui sou chamado capitão, e assim quero ser tratado. E o senhor não gosta de ser chamado de Caveira? João Caveira, por favor. Por favor? Quanta educação! Na hora em que perdem os seus associados, é por favor. Na hora em que nós perdemos, vocês nem audiência fazem. São os canalhas. Quando vão criar as sessões de audiências naquela porcaria de hospital? Sabia que andam usando drogas no Hospital Esperança? Sabemos sim. As providências já foram tomadas. Sei não. Para mim, aquilo lá está indo de mal a pior. Vocês estão totalmente sem força e autoridade. Estão sem trunfo para negociar. Capitão, não viemos aqui para medir forças. Vamos ao nosso caso. Sim, o que estão oferecendo pelo CMI dele? Isso quem vai falar é Pai João. Fale, velho negro. E sua fama já chegou por aqui também. Negro e magro, duas coisas repugnantes. Sabe por que não gostamos de negro, não é? Capitão, o senhor sabe que a história de Osório não existe sem cigano. Falei sem responder a pergunta, pois ele queria de todo jeito nos provocar. Ah, então é isso. Bom de negócio, velhinho. Maldita cigana. Anda escondida. Vamos pegá-la a qualquer momento. Não está escondida. Está no Hospital Esperança. Conte outra piada, velhote, ou prove o que fala. Olha as fotos que trouxe para você nesse aparelho digital. Dizendo isso, Pai João fez o sinal para Exu Caveira, que passou para as mãos do capitão uma pequena tela. Não acredito. São fotos antigas. Acaso estão aqui para propor uma troca? Estou entendendo? Não é isso. Apesar da força que tem, a cigana tombou na loucura. Está internada. Merecia coisa pior. Devia ficar 1000 anos sendo espezinhada. Aquela não tem outra solução. Eu vou de desação e exílio. Caso sem cura. Capitão, não vou discutir cura com o senhor. Melhor mesmo. O senhor sabe que os dois renasceram na matéria vindos daqui. Tudo começou nessa prisão. Convenhamos que, com a cigana solta há quase meio século, o bem obteve uma vitória. Ela nem sequer podia se expressar quando saiu daqui. Vitória? Louca, presa e nesse estado das fotos? Se é que são verdadeiras. As leis nos permitiram ficar com ela. Já é um avanço. Há algo nela, em suas estruturas perispirituais e em sua alma,
que pede socorro e reajuste, avanço e evolução. Vá acreditando nisso, vovô. Deixe-a ter um pingo de lucidez e verá o que ela vai fazer. A primeira coisa será bater aqui novamente e pedir arrego, como sempre. Aqui é o lar dela. Vamos deixar de lenga-lenga e, afinal, o que desejam? Qual a proposta? Não temos proposta. Sabemos que Osório não tem chances. Vai largar o corpo físico a qualquer momento. Colocá-lo novamente na matéria, nas condições em que se encontra, dará muito trabalho a vocês. Perdeu a razão e em nada lhe será útil. Mesmo que o reencarne, será um doente mental. Sim, sabemos disso. Ele aqui vai ser um estorvo. Já foi homologada a reclusão temporária e depois iremos jogá-lo no lixo mesmo. Quer comprá-lo? Ou quem sabe uma troca? Não, capitão. Queremos o direito a visitas e assistência. Vocês são uns loucos. Uma tralha dessas e ainda querem recuperar? A caridade manda que nos unamos e estendamos a mão uns aos outros em qualquer condição. Pode parar, vovô. Nada de doutrinação. Querem bancar os otários? Fiquem à vontade. Não está autorizado esse tipo de recurso para o Osório. Ele vai padecer primeiro as suas crises de expurgo e depois veremos o que fazer. Podemos evitar as crises de expurgos. Temos recursos para isso. A troco de quê? Ele sempre será um dos nossos. Esse não muda nunca, é um trapo. Vocês ainda têm muito o que aprender, entrou o João Caveira na conversa. Quem vai ensinar? Você, seu João Caveira? Eu adoro seu tom ameaçador. É disso que eu gosto. E não dessas babaquices religiosas, ainda mais vindas de negro. Você me conhece, capitão. Nego quanto já fiz por essa prisão? Você é forte, mas não é dos nossos. Fique sabendo que seu trânsito nas celas foi restringido. O que aprontou? É verdade. Fiz o de sempre, e vocês sabem muito bem de que maneira procedo. Respeite suas leis. Os critérios de seus chefes são muito destemperados. São vocês que não respeitam nossas iniciativas. Alteram tudo conforme o gosto. Quero acesso irrestrito a Osório. Ciclope não tem ética, João Caveira. Você bem sabe disso. Esse médico vagabundo faliu. Osório nem para ser ciclope vai servir. Não acho difícil que o chefe libere seu pedido. Volte na outra semana. A ficha aqui está informando que vamos puxá-lo do corpo ainda hoje. Não, capitão. Quero vê-lo agora. Do contrário, você vai desaparecer e entrar sem autorização como outras vezes? Pode usar sua magia. Não chegará nem perto de Osório. Quero apenas vê-lo. Não vou furar o bloqueio de vocês. Não adianta tentar mesmo. Venha comigo. Posso deixá-lo ver pelo vídeo, mas entrar na prisão você não vai. Acompanhamos o capitão que, com extremo mau humor, levou-nos a uma sala que ficava perto de onde pudemos ver Osório, por meio de um telão. Seu estado era lastimável. Seu rosto se parecia com o de uma pessoa que houvesse ingerido algo amargo, numa fisionomia que misturava medo, dor e amargura. Seus braços pareciam duas tiras de borracha espalhadas sobre o abdômen, as pernas viradas ao contrário. Esse era o estado em que seu corpo físico ficara ao se jogar do alto do prédio com a cadeira de rodas. Todos os danos estavam refletidos fielmente no corpo mental inferior. Com afundamento de crânio, deslocou sua mandíbula totalmente para o lado direito de sua face, por onde vazava líquido sanguíneo. Era triste a situação. Ele estava imóvel dentro de uma cápsula que imantava seu CMI e a frequência daquele local. O aparelho se reclinava em 45 graus. Por meio de uma frequência de imantação constante, a energia da cápsula puxava o perispírito de Osório, ainda agregado ao corpo físico, lá no Hospital Souza Aguiar. O objetivo era finalizar o processo de desencarne, eliminar o fio de ligação com a matéria. Não havia o que fazer no momento, e foi exatamente isso que disse o capitão após fixarmos o olhar no monitor. Agora acreditam? Não há o que fazer, é uma escória. Não há conserto para esse aí, será jogado nos lixões. Voltaremos, capitão. Aguardamos contato de vocês, respondeu com firmeza João Caveira. Pode voltar quando quiser, afinal, um traste como ele não serve para nada mesmo. Terminada a conversa com o capitão, regressamos ao cruzeiro, onde Exu João Caveira retomou sua forma como baixinho. Nossa equipe foi para o Hospital Souza Aguiar. Embora resumida, a conversa acima descrita, entre nossa chegada à prisão e saída, teve quase 4 horas terrenas de tempo. São muitos protocolos, e o descaso e a falta de educação dos servidores daquela organização ultrapassavam qualquer modelo conhecido de indiferença, crueldade e maus tratos. Por várias vezes, João Caveira subiu o tom da conversa, e não é um contato tão fácil quanto possa parecer.
Quando retornamos, Antonino confirmou todos os detalhes da conversa, que acompanhou telepaticamente, conectado com nossa mente, e me fez algumas perguntas. Por que uma prisão só para CMI? É o corpo dos registros kármicos, no qual se encontra a realidade mais expressiva daquilo que o ser humano edificou na sua caminhada evolutiva. Detectar a frequência desse corpo significa possuir o certificado da verdade daquela alma, um atestado de sua realidade espiritual. Todas as imperfeições, culpas, erros e malfeitos ao longo das várias vidas sucessivas podem ser facilmente identificados no mental inferior. É o arquivo mais saliente de nossas obras. Com o uso de aparelhagem adequada, pode-se examinar as mais profundas necessidades e tomar conhecimentos delas. Evidentemente que, para que essa ação seja possível, é necessário que as atitudes do espírito permitam a expansão desse corpo até as regiões do astral inferior, nas quais a criatura passa por exames e ressonâncias magnéticas, com o uso avançado de tecnologias. Diante disso, torna-se inevitável ter em mãos o mapa das frequências vibratórias, com os quais é possível travar o caminho dos invigilantes que permitiram, inconscientemente, essa invasão e posse. Após essa identificação de frequências, são colocados anexos tecnológicos por meio de cirurgias, durante o sono físico, para a apropriação definitiva do corpo mental inferior. Em muitos casos, inclusive quando as reencarnações são construídas nas regiões astrais de domínio do mal, a criatura já renasce com esse processo pronto e definido. Foi o caso de Osório, embora, ao longo de sua reencarnação, ele tenha conseguido livrar-se de toda essa parafernália com o uso moderado de sua mediunidade à luz do Evangelho. No entanto, depois de uma longa e proveitosa caminhada, derrapou novamente na consulta e reativou todo o processo de ligação com essas entidades ciclopes. O CMI deveria ser o corpo de maior enfoque nos temas da mediunidade e da saúde, dos relacionamentos, da desencarnação e da obsessão. Sem conhecer sua maleabilidade, sua infinita capacidade projetiva e sua propriedade de arquivo profundo do Espírito Eterno, fica difícil estudar, entender e organizar medidas de proteção, libertação e cura nas experiências mentais, emocionais e espirituais. Naquela prisão, os ciclopes têm muitos CMIs aprisionados de pessoas desencarnadas? Milhares de corpos. E é apenas uma entre as organizações com essa função nas esferas do mal. Hoje, tornou-se um lugar muito requisitado no serviço de obsessão complexa e de domínio das falanges internacionais mais poderosas do mal. Uma das frentes de serviços mais comuns nas urnas organizadas da maldade é a apropriação do CMI. O desencarne conduz o espírito ao campo vibratório, no qual respira enquanto encarnado. É a lei natural da vida. No entanto, bilhões de pessoas no corpo físico criam vínculos com associações no mundo extrafísico. A expressão "vender a alma ao diabo" não é mera figura linguística. Desde um viciado, que é um problema social, até grandes líderes de nações, vamos encontrar semelhante ação das sociedades trevosas. Quando intercedemos em casos como o de Osório, nem sempre visamos reerguê-los consciencialmente, pois, na maioria dos casos, isso se torna inviável a curto prazo. Nosso propósito é tentar impedir o recrutamento de mais uma alma para as fileiras do mal. Não será exagero dizer que os serviços socorristas do Hospital Esperança são, em verdade, uma batalha pela apropriação do CMI daqueles que tombaram na queda moral. Nosso objetivo, repito, nem sempre é reconduzir o espírito ao bem, mas evitar que regressem às fileiras de onde a grande maioria saiu para reencarnar. Temos também prisões no plano astral que cumprem esse perfil referente a grandes líderes ainda reencarnados. Muitas pessoas no mundo não entendem a razão da vida longa e aparentemente sem infortúnio de muitos governantes desonestos e metacapitalistas sangrentos. Nisso reside a razão. Quanto mais tempo vivem na matéria, melhores chances temos de tentar evitar a apropriação dos seus CMIs. No caso de líderes expressivos e sanguinários, o maior objetivo é impedir que retomem as agremiações do mal de onde renasceram, além de prepará-los para o exílio. No mundo físico, quem conhece os temas espirituais da transição imagina que essas pessoas influentes desencarnam e são exiladas em um passe de mágica. Não é tão simples assim. A luta não é depois do desencarne, é antes, enquanto estão na matéria. Poucas vezes conseguimos, aqui me refiro aos grandes luminares da equipe de Jesus que trabalham mais junto a esse terreno desafiante, essa apropriação do CMI de governantes sanguinários ainda encarnados, de bilionários que patrocinam a imoralidade, de terroristas, fanáticos e narcotraficantes, de representantes influentes do mal no planeta. O serviço é complexo. Primeiro, vem a apropriação do CMI pelos trabalhadores do bem.
Depois, o julgamento nos tribunais do karma, para definir a favor ou contra o exílio. Posteriormente, a transferência temporária para colônias preparatórias próximas ao astral da Terra a fim de adaptar o corpo astral ao novo mundo. E somente depois, com suporte extraterrestre, temos a fase do exílio, como é conhecido nos meios espiritualistas, quando a criatura é deportada para mundos inferiores. Casos existem que o cumprimento de todas essas etapas pode chegar a décadas de serviço preparatório. Atualmente, nos assuntos que dizem respeito à política mundana, esse é o tema central cogitado pelas esferas mais nobres que militam no bem e na tarefa de depuração da raça humana e do planeta Terra. O CMI, quando é sequestrado, é uma garantia do mal para a perpetuação de seus planos infelizes. Por essa razão é que os planos do Cristo têm, como alvo principal, a ação libertadora daqueles que tiveram suas reencarnações programadas pelas trevas e que estão servindo em missões nefastas. O nome de cada um deles está na mesa de Jesus. As esferas mais elevadas têm um mapa com o nome de cada um, com o local onde se encontram, além de revelar o que estão fazendo e os riscos que representam para o futuro da humanidade. Toda ação no bem tem seu foco em atividades em comum, para agir nesses corações inflexíveis. E esses ciclopes, Pai João, quem são? Um grupo muito desumano ligado ao Vale do Poder. É a mais antiga organização da maldade erguida no planeta. Ligada aos dragões? Sim. Organizações como essa aspiram a se tornar graduadas na Cidade do Poder e adquirir o título de dragões. O chefe dessa prisão, onde está Osório, é um dragão? Ainda não. Está no caminho de se tornar um. Sua célula prisional está repleta de médiuns falidos e de religiosos que se perderam no caminho, atolando no mal intencional. Ele tem muito foco nesse grupo. Eles não sabem que o João Caveira é o baixinho? Alguns mais graduados naquela organização sabem da história do baixinho. Ele se apresenta como Exu João Caveira toda vez que vai às regiões mais profundas para socorro ou negociação. São poucos os que conhecem essa sua identidade. Ele foi um agente de dupla identidade e chegou a trabalhar durante muito tempo como espião infiltrado em organizações do mal. Na verdade, Baixinho já serviu aos Ciclopes em tempos passados, conhece muitos deles. Por isso consegue visitar livremente esses lugares? Livremente não, consegue mais acesso. Além de ser íntimo, sabe os detalhes sobre como penetrar a prisão. Não é um local com requintes de vigilância como ocorre em outros lugares, especialmente nas prisões de segurança máxima, onde se encontram aqueles grandes líderes a quem me referi. Exu João Caveira exerce uma função de interventor, muito parecida com a de um advogado. Ele trabalha na falange de Exu Marabô e, para evitar maiores conflitos, prefere os caminhos estabelecidos pelos vigias dos Ciclopes, mas já burlou isso várias vezes usando magia. Eles temem muito a figura de qualquer Exu que tenham vínculos com as falanges de Marabô e com os Caveiras. Rosa Caveira, Tata Caveira, Caveirinha, Lorde da Morte, Meia-Noite, entre outros. É permitida a entrada deles no Hospital Esperança, em nossas salas de recepção, onde ocorrem casos gravíssimos. O intercâmbio com os Ciclopes é um processo muito arriscado e vigiado. Eles pensam que, um dia, o Sr. João Caveira poderá trabalhar com eles novamente. Na verdade, o baixinho também veio de lá. Já participou da organização e se desligou dela com o tempo. Mudou completamente sua conduta e está se tornando um notável trabalhador do Cristo junto à obra de amor de Eurípides Barzanufo, no Hospital Esperança. Atua com êxito nos serviços mais árduos das furnas astrais. Meu Deus, que complexo! É a lei, meu filho. Qual servidor do bem não tem algum laço com tais pátios da sombra? Sim, o senhor tem razão. Eu que o diga. Tive meus próprios elos com os dragões. Baixinho largou um alto cargo naquele lugar. Eles não se conformam com isso. Com o tempo, aceitaram a amizade dele novamente, porque ele começou a trazer, até o Hospital Esperança, os líderes graduados daquela prisão, e muitos pedidos deles foram atendidos. E tudo se transformou nessa parceria de risco em que inteligência e justiça são os fatores determinantes nos caminhos das negociações, em todos os assuntos referentes a prisioneiros que lhes interessam e a todos aqueles que guardam um tipo de vínculo com os Ciclopes. Pai João, e sobre aquela transformação de Baixinho em Exu Caveira, realizada de maneira tão rápida com tanta destreza da parte dele? O espírito pode tomar uma forma que quiser fora da matéria, quando tem poder mental para isso. No mundo físico, quando se estuda esse tema, aborda-no como se qualquer um pudesse, por conta própria, tomar a forma desejável. Existem algumas reflexões a serem feitas para melhor compreensão.
Esse processo não é tão automatizado quanto se supõe. 3 são as situações mais conhecidas de mudanças espirituais após o desencarne. 1. O espírito adquire naturalmente a forma que moldou com seu proceder ao longo da última reencarnação, sendo que a maioria conserva a mesma forma física, talvez algumas alterações em áreas mais frágeis, conforme seu comportamento pessoal. 2. Se o espírito tem poder mental, nesse caso sim, ele modifica seu perispírito conforme sua intenção e gosto. 3. Alterações provocadas por cirurgias, lesões e incisões sejam realizadas por amigos espirituais em laboratórios das trevas. A rigor, a grande maioria permanece mesmo com a forma da recém-finda reencarnação. Os Exus, grandes magos dotados de poder mental, são especialistas nessa mutação perispiritual, como já explicamos em outras oportunidades. E ele só consegue realizar essa mutação diante do cruzeiro? Ele prefere assim por questões inerentes à força telúrica existente nos cemitérios. Você o verá, porém, executar a mesma transformação ou outras em quaisquer locais. Baixinho é um perito da transmutação. Ele também domina a arte de hipnotizador, que emprega em seus demais trabalhos do bem. Agradeço as informações, Pai João. Não quero tomar mais tempo. Vamos ao trabalho. Quero que me esclareça como poderei cooperar no caso de Osório. Faremos o acoplamento do corpo astral de Osório ao seu corpo físico durante o dia. Já é quase manhã e precisamos ser ágeis. Não será um dia fácil para você, mas estaremos por perto. Terá completa assistência de João Caveira e sua equipe. Tentaremos, com isso, impedir que mantenham a prisão do CMI de Osório e, com um pouco de chance, em vez de eles o levarem para lá, nós também forçaremos o acoplamento do mental inferior dele ao seu corpo, criando laço entre perispírito e mental inferior, com o uso de sua mediunidade, meu filho. Caso sejamos bem-sucedidos, mesmo com o desencarne de Osório, teremos posse total do destino dele. Conte comigo, Pai João, e que Deus nos proteja no serviço do bem. Não faço a menor ideia de como ajudar. Ofereço, portanto, de coração, meu corpo físico na condição de uma ferramenta na mão de vocês. Aproximadamente às 5 horas da manhã, conseguimos desdobrar o perispírito de Osório, que estava ligado ao seu corpo no Hospital Souza Aguiar, e imantá-lo ao corpo físico do médium Antonino, que ainda nos acompanhava em desdobramento pelo sono. Quem está na matéria não consegue dimensionar de modo palpável o que significa a delicadeza de tal iniciativa e da situação de Osório. O corpo físico é um leito, praticamente em vida vegetativa. O corpo astral agregado ao corpo carnal de um médium, e o seu CMI prisioneiro em uma região astral inferior. Embora possa ser novidade para muitos, faz parte da rotina de nossas ações no bem. A visão espiritual que temos daqui para o mundo físico é a de que raríssimos desfrutam a individualidade. O que comumente vemos são corpos fragmentados, espalhados. Imaginem bilhões de corpos físicos em uma parte do orbe acordados na matéria e, em outra parte, desdobrados pelo sono. Tanto em vigília como em sono, o processo de projeção de corpos em lugares diferentes é, na verdade, o que forma a realidade. Somando-se 7 bilhões de encarnados e multiplicando pelos 3 principais corpos que se desdobram ou são projetados, teremos perispírito, CMI e CMS, integrando um total de 21 bilhões de corpos em atividade, formando uma rede, um oceano de vibrações em meio ao qual respiramos, pensamos, sentimos e vivemos. Nossa mente está conectada a todas as outras mentes. Não existe mente individual até que as criaturas aprendam a se organizar internamente. A expressão de seu ser individual e a conquista de sua paz interior dependem do quanto você resolve seus conflitos internos e do quanto desenvolve as suas qualidades de proteção emocional e espiritual. Se você não avança na construção de valores morais e condutas que lhe permitam quietude mental, você fica à mercê das forças que o envolvem, sofrendo a influência dos ambientes e das pessoas, sejam elas no mundo físico ou no mundo espiritual. Quanto mais nos aprimoramos no domínio do ego e na solidez moral, mais somos influenciadores do que influenciados. Olhar para a atividade que desenvolvíamos com o médium Antonino como sendo algo excepcional é um olhar próprio e natural de quem se encontra imerso na matéria física. Para nós, fora do corpo físico, é rotina e princípio fundamental da medicina vibracional, que estuda e pesquisa campos energéticos de várias dimensões.
Sequestro de corpos, implantes perispirituais, inchaço do duplo etérico, fragmentação de corpos sutis são matérias essenciais no serviço do bem, fora e dentro do corpo físico. Imantar o corpo astral de Osório ao corpo material de um médium é como oferecer refrigério e alívio. O corpo físico é uma usina de forças incomparável e de profundo teor curativo. No caso em questão, aliviar a dor de Osório significa relaxá-lo, para preparar-lhe a desencarnação iminente. Inconsciente no físico, assim ele continuará por um tempo, mesmo fora da matéria, até que seja concluída a disputa pela apropriação de seu CMI.